Cena preta pra mim é ouvir Wes Montgomery, Miles Davis, Gilberto Gil e entender que o jeito que eles tocam, a maneira que eles falam, tudo isso faz parte de quem eu sou, da minha música, do que eu faço, de como eu me comporto no mundo e de quem eu sou dentro do mundo. Como eu, como negro, como pessoa negra, estou inserido nesse mundo também. Então, entender Cena Preta para mim é fazer questão de compreender que todos que vieram antes com sua coragem, que estudaram e desenvolveram, criaram, planejaram, pensaram, foram pessoas que me transformaram no que eu sou hoje. Isso é Cena Preta para mim. Meu nome é Tony Silva, sou um músico, produtor musical, professor de música, educador musical. Além do que eu faço, eu acho que eu sou um criativo da música. E isso me transforma no que eu sou, mas também me desenvolve como ser humano. Me transforma no que eu trabalho, mas me desenvolve como ser humano. Porque com a minha vivência com a música, como o jeito que eu lido com ela e como ela me dá comigo, me faz conhecer muita gente e isso eu consigo compreender o mundo ao meu redor e até o mundo mais distante de mim também. A música me faz ser mais empático com o mundo e com as pessoas. O Tony de hoje é o Tony que entende que o trabalho dele, que se mistura com o que ele é, faz ele ser uma pessoa melhor. Essa pessoa, Tony, é um cara que tem vontade de criar um mundo melhor ao seu redor. Esse mundo que eu estou buscando, que eu estou construindo, eu acho que é um mundo de empatia. É um mundo que eu compreendo como que a humanidade ela é uma família. Que você nasce numa família, meus irmãos são a minha família, meu pai e minha mãe, mas o que eu aprendi com eles, né, o que eu aprendi de ser empático, que eu acho que o irmão é aquela pessoa que você quer matar, mas que você vai sentar na mesa na outra hora e você vai comer junto com ele ou vai dormir junto no mesmo quarto. E esse é um grande aprendizado da família, pra mim. A família, você precisa desenvolver a empatia para você encontrar outra família que você encontra no supermercado, no trânsito às vezes, que é aquele cara que tá estressado, que você diz, não, tenha calma, meu amigo. A música chega na minha vida a partir da minha mãe. Foi ela quem levou a gente logo cedo, eu e meus irmãos, a fazer parte de uma oficina de música. A gente morava no interior da Paraíba, num lugar chamado Princesa Isabel. E lá tinha uma professora maravilhosa, que até hoje eu chamo ela de tia, minha primeira professora de música, chamada Tia Zelina. Ela, naquela época, nem existia essa coisa de educação musical, e há 30 anos atrás, né, uma coisa assim, não existia isso de musicalização infantil, como a gente conhece hoje, mas ela já fazia isso. Ela musicalizava as crianças que lá chegavam para ter aula com ela, Tia Zelina. E aí, minha mãe levava a gente, eu e meus irmãos, para esse lugar onde ela dava essas aulas, né? Ela musicalizava as crianças e a gente sempre com percussão, se musicalizando com percussão, como é até hoje. E isso, essa base percussiva, desde os meus 5 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer musicalização infantil com o Tia Zelina, eu levo isso até hoje. Dona Nana tá danada, o santo dela desceu.
A jangada tá lavada, entre nela mais eu. Bora amar, simbora 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 mais eu. Eu não sei exatamente o ponto, assim, qual foi o ponto que eu decidi me transformar em um músico profissional. Não, porque eu acho que a música ela sempre circundou muito a minha vida e eu tinha essa questão das inteligências, né? Algumas crianças são muito inteligentes em fazer cálculo, outros em palavras, e eu lembro, a minha lembrança de criança é ouvir as trilhas sonoras dos filmes e sair assobiando elas. Uma coisa que ninguém fazia, assim, que pelo menos não conhecia os meus amiguinhos, mas as trilhas sonoras me impactavam muito. Eu escutava, por exemplo, Super-Homem e De Volta para o Futuro, e eu achava aquilo assim incrível, aquela música, o que é que ela queria dizer, né? Porque ela expressava algum tipo de sentimento. E eu acho que isso, eu fui entendendo que a minha inteligência ela estava nesse lugar de reconhecer os sons e de desenvolver os sons e de criar também os sons, né? Nisso eu sabia que eu era muito bom. E aí eu fui meio que escolhendo esse caminho, né? Quando eu entrei para publicidade, antes de fazer música, eu entrei na publicidade e no final do curso eu compreendi por que eu fiz a publicidade, na verdade, que eu fiz o meu TCC sobre trilha sonora. Eu disse, é exatamente isso. Eu gosto de criar e eu gosto de música. Então eu vou investir nesse caminho de trilhas, de produção musical e essa coisa toda. Eu acho que aí eu decidi de verdade, assim, ser um músico profissional nesse lugar aí. O papo tá muito legal, mas a gente vai dar um intervalo e a gente volta no próximo bloco. A gente tá voltando agora e eu vou falar um pouquinho mais da minha vida profissional. Então, sobre a minha vida profissional, acho que eu comecei muito cedo. Eu comecei a tocar profissionalmente com 16 anos de idade. Eu tinha uma banda chamada Etnia, que era a banda dos meus amigos. E aí, Rafael Lira, Rafael Oliveira, Patrick Onofre, éramos 4 que fazíamos rock and roll e tal. E a gente pensa, né, como hoje, pensando assim com a cabeça de velho, lembrando daquele momento, foi um momento muito especial e muito importante. Vendo as crianças hoje assim, ficando muito na sua individualidade, a gente se desenvolveu muito criando uma banda. Então assim, a partir dos meus 16 anos, a minha criatividade já começou a fluir, né? Com os amigos e a gente criando música. E aí a partir disso eu fui desenvolvendo essa parte musical da minha vida, tocando sempre guitarra. Passei por bandas bailes, como o Baile.com, a Black Tie. E aí comecei a acompanhar artistas, né? Primeiro foi a Mandy Cortez, foi um dos primeiros artistas que eu acompanhei e produzi também o som dele. E aí veio a possibilidade de abrir uma produtora de áudio. A minha produtora de áudio, que era a Escuta Aí, junto com meu amigo Rafael Chaves. A gente passou 6 anos juntos, criando trilhas sonoras, fazendo jingle, fazendo spot, trabalhando com publicidade e cinema também. Aí foi onde eu me encontrei mais, assim, né? Eu adoro o palco e eu não quero deixar nunca de tocar. Mas eu acho que no que eu sou muito bom, sem ser assim, sem essa humildade falsa, mas no que eu gosto de fazer e no que eu sou bom, e que eu acredito que eu sou bom, é na produção, nessa parte da produção musical, né? E aí eu acho que isso começou a abrir outros caminhos para mim, né? De produzir artistas também, de gravar e de fazer arranjos. E eu fui me desenvolvendo nisso, até que um dia eu recebi o convite de tocar com os Gonzagas e de produzir também os Gonzagas, né? E pra mim foi um grande aprendizado, meu amigo Felipe Alcântara,
Yuri Gonzaga. Pra mim, a minha universidade foram os Gonzagas. A minha universidade musical, porque além dos meninos serem muito organizados, eles entendiam a banda como uma empresa. E eu comecei a entender que a música podia, uma banda, um projeto musical podia dar dinheiro. Era possível fazer isso, né? Se você tivesse uma organização, se tivesse uma pessoa, né? Eu falo de organização e ter um produto bom, de ter uma pessoa que venda, de saber um design legal, de ter músicas interessantes. Tudo isso junto, era possível você vender esse produto por um preço que fosse interessante, né? E aí, os Gonzagas foi essa mistura. A gente viajou, foi para fora do país, tocou fora do país. Foi a minha oportunidade de fazer isso tudo, né? Quando eu resolvi sair dos Gonzagas, também fui convidado por outro cantor daqui que fez parte de um projeto nacional, que foi o Kevin Jana. E aí toquei com o Kevin durante alguns anos, acho que 2 anos. Toquei na banda dele, isso foi muito bom também, produzi algumas canções dele, algumas canções autorais. E sempre nesse aprendizado da produção, do que era legal, do que eu podia fazer e de como eu podia me desenvolver melhor nisso, né? Depois disso, veio a pandemia, fechou-se tudo. E eu já tinha deixado a publicidade para lá porque eu estava muito mais envolvido na música mesmo, como arte, né? Quando chegou a pandemia, eu voltei para a publicidade. Como uma questão de necessidade mesmo, mas entendi que o meu lugar é ali. A publicidade, fazer trilha sonora, o cinema. O audiovisual para mim é a minha vida. Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido. Você é mais que bonito, um pedaço de vida, de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz de verdade. Vem, mata logo eu te beijo, quando eu te vejo acabo com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Não quero, como eu disse antes, não quero nunca deixar o palco, mas eu me sinto realizado no audiovisual, no áudio para audiovisual, né? E isso pra mim é se encontrar. É tão difícil, às vezes a gente bate cabeça, sei lá, se encontrar é muito difícil. Eu considero muito difícil, porque eu errei muitas vezes antes de saber exatamente o que eu faria, né? E até hoje eu sei de uma forma, vamos dizer assim, eu acho que estava mais relacionado à fé do que relacionado ao que eu, né, o que eu sei de verdade. Eu acho que é o que eu acredito, é muito mais nesse sentido, assim, eu acredito nisso. E eu vou lá por esse caminho porque eu acredito nesse caminho, tem muito a ver com isso. Bom, eu acho que depois de ter refletido muito sobre isso, sobre os encontros, sobre quem eu sou dentro do meu meio, eu acho que a grande ideia, pode parecer um clichê, mas eu acho que é não desistir. O clichê, ele funciona, ele faz parte ainda dessa coisa que está relacionada à fé, assim, né? O clichê de não desistir, de acreditar mesmo. Eu acho que quanto mais você acredita, mais você vai chegar no lugar onde você quer. Quanto mais você escreve, também escrever e pensar, mentalizar, eu acho que isso tudo é importante para quem quer viver de uma coisa que as pessoas dizem que não é possível. Não é possível, olha, isso aí não é possível, é melhor você desistir. Tá bom, mas eu vou fazer um plano pra mim e vou chegar lá. Então, a ideia que eu tenho é, o que é que eu poderia dizer pra você que tá aí querendo viver de música, de arte ou de audiovisual? Trace um plano pra você e não desista.